Ovviamente, ma questo che sia chiaro, il Green Pass non è un arbitrio. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. La libertà è di tutti, vaccinati e non vaccinati! La libertà è di tutti, vaccinati e non vaccinati! Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Benjamin Franklin. O que significa liberdade para você? Esse é um termo de difícil designação. Segundo a Wikipedia, liberdade é, de maneira geral, a condição daquele que é livre. É a capacidade de agir de si mesmo, com autodeterminação, independência e autonomia. Pode ser compreendida sob uma perspectiva que denota a ausência de submissão e de servidão própria da liberdade política, mas também pode se relacionar com a questão filosófica do livre-arbítrio. Muito bonito, mas para você, qual é o significado de liberdade? Simples e objetivamente falando, diante de tudo que você tem visto, com relação, por exemplo, ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade daqueles produtos não testados. Vendo essas imagens em várias cidades italianas nos últimos dias, na verdade foram 81 cidades, numa população estimada de 1,5 milhão de pessoas que foram para as praças em protesto. Eu comecei a pensar no que seria liberdade para mim, de forma prática, de forma objetiva. Hoje, na minha vida, esse termo tem tido um significado mais claro para mim do que antes. Quando penso na palavra liberdade, o que me vem em mente imediatamente é a condição de poder ir e vir em qualquer lugar, de qualquer modo, com qualquer um, a qualquer momento, sem impedimento, sem restrições. Esse luxo hoje, infelizmente, não existe mais para aqueles que moram em boa parte da Europa. Depois, em um segundo momento, me vem em mente o fato de que a liberdade é o meu direito de pensar e de me expressar como eu quero, sem ser censurado, sem que haja um conjunto de normas e regras que violam os termos de uma privacy, que quer a todo custo que eu perca a minha liberdade, o meu direito de enxergar o mundo como eu quero, de me expressar como eu quero. Esse luxo também hoje nós não temos mais. Estão aí as redes sociais para comprovar o que eu estou dizendo. Todas as mídias do mundo nos querem socar goela abaixo o que pensar e, por consequência, como agir. Hoje, cada ponto das nossas vidas tem sido sorrateiramente sufocada pela ditadura do pensamento único. Mas talvez, e eu digo só talvez, haja uma luz no fim do túnel. A relação de subordinação existente entre o Estado, desde sempre tirânico, e seus súditos voluntários chegou, acredito, no seu limite. Nesse sentido, uma substancial parte, ainda que minoria até agora, da grande massa suditamente voluntária parece ter começado a acordar para o fato da disparidade que há entre a figura unicista do Estado tirano tutelador e o número de insubordinados, os quais possuem do menor poder que o déspota e, consequentemente, menos recursos, ainda assim resolveram mudar da posição de coadjuvante a protagonista dessa história, fazendo valer em seus direitos a uma liberdade já há quase 2 anos cerceada. E o poder do tirano, que aumentava progressivamente à medida de decretos de emergência e de súditos voluntários amedrontados, começava a ruir nas bases. A subserviência e o medo de morrer estavam dando lugar ao anseio inato pela liberdade.
Não se pode enganar todo mundo o tempo todo. Talvez uma parte jamais acordará. Mas há sim, inegavelmente, rumores de uma grande chuva. Ainda que ao longe, estão se formando sim nuvens di una grande chuva. Ovviamente, ma questo che sia chiaro, il Green Pass non è un arbitrio. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. O nível de tirania hoje exercido pelo Estado é naturalmente autodestrutivo. E embora o povo não tenha feito conscientemente a escolha de estarem sob o jugo desse excessivo poder, ele possui a responsabilidade moral de romper o vínculo de submissão excessiva. Posso entender que indivíduos se associem e permaneçam sob o jugo do Estado em razão de uma suposta segurança e proteção que lhes são proporcionadas, mas que verdadeiramente se traduz em exploração. Mas, no entanto, esse mesmo povo, ao verem sua liberdade restringida, naturalmente se rebelam, pois possuem também naturalmente o desejo de liberdade, mesmo não a conhecendo empiricamente. Esse é o caminho para o fim das restrições estabelecidas pelo ficcional poder absolutista estatal. Destituir seu poder deixando de servi-lo voluntariamente. É simplesmente uma tomada de consciência de um povo que sabe o valor do que é ser livre, que pode desvencilhar-se da tirania. O povo se decapita justamente quando delega decisões que deveriam ser tomadas por ele mesmo a apenas um homem. Ou seja, à medida que cada súdito concede seu poder ao Estado, o próprio povo corta sua garganta. Em última análise, a justa indignidade em se viver sob uma condição de submissão cega. Devemos retornar ao estado de liberdade como a conhecíamos, ainda que imperfeita, a partir da tomada de consciência da existência da opressão diabólica desse poder fascista. Aqui na Itália, a partir de 6 de agosto de 2021, sem passaporte vacinal não se vai à academia, campos de futebol, dentro de restaurantes não se come, ou viaja de avião, entre outras restrições. As mais graves virão numa segunda etapa, quando será obrigatório para transportes coletivos, ônibus e trens, ir à escola e por aí vai. O Green Pass, ou Deixa Passar, como tem sido chamado, nessa primeira etapa é obrigatório para todos com 12 anos ou mais. Numa segunda etapa, em poucos meses, provavelmente aí a partir de novembro ou dezembro, será obrigatório também para as crianças a partir de 6 anos de idade, quando as vacinas estiverem disponíveis para os tais. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículo 1, diz assim: estejais, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou, e não vos meteis de novo debaixo de jugo de escravidão.